Nós já estamos recebendo aqui no nosso estúdio. Aliás, quero agradecer por ter aceito o convite, Dr. César Minelli, médico neurologista, médico coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Dr. César, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Saudades FM. Prazer ter o senhor aqui novamente, doutor. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estava conversando com o Dr. César aqui enquanto o Beto passava as informações policiais a respeito desse trabalho que ele já vem realizando aqui no município de Matão já há muitos anos. E eu me recordo, ainda quando estava na assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Matão, doutor, que o senhor falava a respeito dessa pesquisa, principalmente naquela época na área do AVC, que foi feita em todos os postos de saúde. Essa pesquisa, doutor, que é importante para o município, explica ela e se ela ainda continua no município. Sim, nós temos um banco de dados aqui em Matão desde o ano de 2015, em que todos os pacientes que sofrem AVC são incluídos nesse banco de dados. Então, como nós temos um único hospital, nós temos um corpo clínico bem representativo dessas pessoas, nós conseguimos com que todos os AVCs que ocorrem na cidade, eles sejam incluídos no nosso banco de dados. Isso daí dá uma oportunidade para Matão, que nós somos as únicas, tem duas cidades só que fazem esse tipo de estudo, é Joinville e Matão. Então todos os pacientes que têm AVC em Matão desde 2015 são incluídos nesse banco de dados. Nós acompanhamos esses pacientes por um ano para ver o número de sequelas, a incidência, ver qual local ocorre mais AVC na cidade. Então isso daí dá uma oportunidade com esses dados, de a gente ter um diagnóstico de onde ocorre mais o AVC, qual o tipo de AVC mais grave, e é possível a formulação de políticas públicas de saúde para ajudar a prevenção do AVC e também o manejo desses pacientes a longo prazo. Além dessas pesquisas, nós fizemos um estudo também do levantamento da hipertensão arterial na população de Matão, onde nós observamos que mais de 50% da população é hipertensa, e aqueles que estão recebendo tratamento tem hipertensão e estão recebendo tratamento, a gente tem ainda mais de 60% que ainda está com a pressão elevada, mesmo tomando medicamento da pressão. Então, todos esses dados que nós temos ajudam, nós fazemos um diagnóstico da situação e podemos implementar medidas para controlar isso daí. Doutor, bom dia, doutor César. Bom dia, Bécio. É interessante observar que esse é um mal que atinge a todo e qualquer ser humano, mais talvez em uma nação, menos na outra, mas é possível localizar uma situação dessa e encontrar alguma anomalia ou alguma situação diferente de outra cidade do país, ou até mesmo do nosso estado de São Paulo aqui? Dos dados que nós temos até agora, a média de AVC em Matão está igual à média de outras cidades, principalmente uma cidade que dá para a gente comparar bem, que é a Joinville, que tem um estudo parecido com o nosso. Faixa etária também? Faixa etária também. Tá? Agora, uma coisa que nós estamos fazendo agora, um outro estudo que nós vamos fazer com esse banco de dados, que tem mais de 1.200 pacientes, nós acreditamos que pessoas com baixo nível socioeconômico, elas têm uma chance maior de ter AVC e evoluir pior, evoluir com mais sequelas, com uma mortalidade maior. E por quê? Esses dados justamente por uma dificuldade maior de um acompanhamento com profissionais de saúde. Não se trata de hábitos de alimentação, costumes e tudo tal? Tudo isso, né? Então, assim, a pressão arterial mal controlada, não só por o mau uso de medicamentos, mas também uma má adesão aos medicamentos, mas também comida inadequada, uma dieta pouco saudável, a não prática de atividade física. Então, isso daí acaba aumentando a chance da pessoa ter mais doenças cardiovasculares, infarto e AVC. E tem também a questão que nós acreditamos do nível educacional, né? Segundo um estudo que nós fizemos agora, pessoas com nível educacional mais baixo têm uma evolução mais grave, né? São pacientes que ficam mais sequela e têm uma mortalidade maior. E a gente acredita justamente por uma má adesão aos fatores que controlam o Dá AVC para e infarto. dizer, então, que há aí uma questão socioeconômica diferenciando as pessoas. Sim, isso já foi observado em outros estudos em outros países. Né? Aqui no Brasil ainda nós não temos esse dado bem concreto, existe uma suspeita e com esse banco de dados que nós queremos fazer nesse próximo estudo agora é justamente verificar isso daí.
Concluído isso, que está tendendo a ser, né, a razão aí, quer dizer, além de outras questões alimentares e tudo mais, ter essa questão socioeconômica, quer dizer, quanto mais humilde, quanto mais pobre for a pessoa, maior a tendência de que ela tenha isso e tudo mais. Isso pode, no futuro, por exemplo, orientar uma política local Sim, essa é a intenção. vamos dizer assim, de acessibilidade ao tratamento, à cultura da aferição de pressão, essas coisas todas? Então, justamente isso é a vantagem de fazer esses estudos, né? Porque você tem acesso a uma informação para ver qual região da cidade é mais vulnerável a que as pessoas tenham esse tipo de doença. Então, com isso daí em mãos, com esses dados em mãos, você pode pegar e formular políticas públicas, né, de saúde, onde você vai no foco onde é mais grave o problema, né, tanto no aumento de incidência de casos de AVC e infarto, como no caso de pacientes com uma sequela pior. Então, esse dado nós conseguimos com essas pesquisas. Além do que, isso daí também possibilita Matão ser enxergada no Brasil e no mundo como um centro divulgador de conhecimento numa área específica disso daí. E nosso conhecimento criado, né, concluído aqui em Matão, pode ser estendido para outras cidades, para outras regiões do Brasil também. E as medidas de prevenção, né, pode ser estendido para outros locais de Matão também. Joinville é uma cidade parelha com a nossa, economicamente, será? Ela é de bem origem, maior. não, é diferente, porque é uma origem bem europeia lá, Sim. né, Joinville. E nisso ela difere um pouco da gente, que tem também toda essa parte europeia, mas também tem toda uma miscigenação, vamos dizer assim, né, que aconteceu Sim. aqui com o choque operário, que trouxe para cá muita gente, tudo mais. Então, nesse sentido, não somos exatamente parecidos assim, né? E mesmo no porte, né? Sim. Joinville e aqui. É 5 vezes maior que Matão. Mas deu para perceber se lá também essa origem socioeconômica, se as pessoas mais pobres de lá também tendem a ter mais? Ele já tem alguma coisa nesse sentido concluído lá? Então, lá eles têm um dado interessante que eles mostraram que bairros onde tem acesso com PSF, os pacientes evoluem melhor e têm menos AVC. Né? Então, ou seja, a estratégia de saúde da família, né, seria uma coisa que proporcionou uma melhor evolução desses pacientes, eles têm esse dado. Isso daqui nós estamos vendo aqui em Matão. Nós acreditamos que sim. Tá? Mas a gente precisa afinar os dados para ver se a gente consegue chegar a essa conclusão. Se essa conclusão daqui for esta, e aí vamos pensar num país inteiro, o Ministério da Saúde não devia estar cuidando disso em nível de Brasil, porque aí nós vamos encontrar bolsões de misérias enormes nesse país aqui, e aí então o Ministério já deveria também ter algo assim na mão, né? Sim, o objetivo desses dados são justamente de nós conseguirmos fazer um diagnóstico onde existe maior o problema para que a prevenção seja maior. Né? Então, os fatores de risco para AVC, como pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, né? Obesidade, né? Eles já são bem conhecidos como grandes fatores de risco. As pessoas que têm um nível socioeconômico educacional menor, elas têm uma chance de ter mal controlado esses fatores. Né? Então, se a gente conseguir fazer um esquema de mapeamento onde essa incidência é maior, em determinada cidade, determinada localidade, esse modelo pode ser estendido para outras cidades, pode ser apresentado para o Ministério da Saúde, para que foco em políticas públicas possam minimizar a situação nesses locais mais vulneráveis. Mas, doutor, nós estamos aqui americanizando aos poucos a nossa alimentação no Brasil, né? Isso é nítido e as próximas gerações tendem, pelo jeito, a acentuar ainda mais. Basta ver a criança lá que não fica sem um salgadinho chips na mão lá e não sei o quê. E isso aí, e bolachinhas, e industrializados assim aos montes, produtos, né, alimentos. As próximas gerações tendem a ter mais problemas ainda do que esta, a julgar por esses hábitos alimentares que foram alterados aqui no Brasil? Não, baseado no ritmo que nós estamos tendo atualmente, né, de hábitos de vida inadequados, a tendência é essa, com certeza. Tá? Nós temos um problema também de pessoas mais jovens tendo AVC, principalmente devido ao uso de drogas. Tá?
essa vida corrida que a gente tem, né? Essa vida estilo do fast food, né? De você comer rapidinho, né? Não ter repouso, dormir pouco, né? Isso daí está aumentando a chance das pessoas terem AVC, né? De acordo com os nossos níveis aqui em Matão, os níveis estão estáveis com uma tendência de queda. Tá? Uma tendência de queda. Mas nós acreditamos que isso daí é uma coisa muito dinâmica, né? Daí vai evoluindo muito. Às vezes você melhora de um lado, piora do outro. E essa questão do fast food já está sendo identificada crianças, adolescentes com níveis de colesterol e hipertensão muito altos, porque eles estão começando a ter uma vida parecida com a vida de adulto. Então, eles têm vida de adulto, vão ter doença de adulto também. Então, dislipidemia, diabetes e colesterol elevado, né? A gente fala de dislipidemia. E pressão arterial elevada também está sendo muito... tem uma tendência maior de ocorrência nas crianças. E mais precoce? Mais cedo? Mais precoce, né? Por um hábito de vida similar ao do adulto, né? Então vai ter doença de adulto também. Criança, no nosso tempo de criança, qualquer pedacinho de terreno era um campinho de futebol, jogava bola, fazia um monte de coisa. Hoje é o videogame. É difícil tirar as crianças da... Entende? A nossa alimentação era arroz, feijão, ovo, sei lá o que, enfim. Hoje é um saquinho de biscoitinho lá, industrializados, chips lá, aquelas coisas e tal, e essas porcariadas todas, né? Exato. Refrigerantes, xaropões aí de restaurante, de refrigerantes, tudo isso aí, né? Exato. Com uma alta concentração de açúcar, né? Às vezes, assim, as pessoas desde criança são acostumadas a tomar isso daí. Tem criança que não gosta de tomar água, né? Elas não gostam de tomar, querem tomar refrigerante, né? E nos refrigerantes tem uma concentração muito alta de glicose, né? Muito alta de açúcar, né? E começa a ter aparecimento de crianças diabéticas precocemente. Eu vejo, às vezes, no corredor desse tipo de coisa no mercado, lá o pai compra uns pacotões dessa porcariada toda, eu fico olhando, pensando assim, será que ele não sabe? Ou será que essa é uma saída mais cômoda, mais fácil de... Sinceramente, eu já olhei isso aí, eu fico pensando, será que isso é preguiça ou é desinformação mesmo, né? Saber que esses troços são... Desinformação não é, porque isso daí está sendo falado constantemente na mídia, em redes sociais, né? Mas é importante lembrar também que assim, não só são as doenças cardiovasculares que estão aumentando nessa população, também doenças oncológicas, né? Câncer nessa população tem uma chance maior de ter essas doenças, pessoas com crianças e adolescentes com hábitos de vida inadequados, com uma dieta ultraprocessada, né? Isso daí aumenta a chance também de ter problemas. Você vê agora o aspartame, né? Que entrou como um alimento possivelmente levado a uma substância cancerígena, né? Então, tem muitos desses produtos que não usam açúcar e acabam usando o aspartame, e isso aumenta a chance, já foi classificado como uma substância possivelmente cancerígena. Tem se falado muito sobre isso aí, inclusive, né? Agora, doutor, se assim ou seja, tem toda uma questão econômica e tal nessa história, ou seja, a incidência do AVC mais nas pessoas mais pobres, enfim, mais humildes e tudo. E a ideia é que, detectado isso, então intensifique-se um atendimento e acessibilidade a tudo, através do SUS vai ser o meio pelo qual se pode pensar em fazer alguma coisa, então, porque é o que o cara, vamos dizer, é o plano que essa pessoa tem na mão de saúde. Aí eu pergunto, sabendo-se que o diagnóstico, por exemplo, é feito a partir de, às vezes, até alta complexidade, que isso não é barato. O SUS tem essa disponibilidade de
diagnosticar com toda a eficácia que hoje se pode ter? Então, essa é uma das vantagens que se tem quando você tem um centro, igual ao nosso hospital, quando você tem um centro de pesquisa, né? Porque quando você está participando de uma área de pesquisa de identificação de pacientes com AVC, você tem uma padronização melhor no diagnóstico e na conduta de um paciente que é identificado em AVC, porque a pesquisa, normalmente elas são pesquisas multicêntricas, né? Tem vários centros participando. Hoje nós somos aqui em Matão um centro envolvido numa rede de pesquisa de centros internacionais, né? Então eu sigo a mesma conduta, por exemplo, que é seguida em Nova York, que é seguida em Londres, em Paris, né? Então a gente segue uma linha de diagnóstico e tratamento igual a qualquer outro hospital universitário. E isso só é possível dentro de uma pesquisa clínica, né? Isso possibilitou também para a gente ter acesso a um sistema chamado JOIN, que é coordenado lá no Hospital das Clínicas, que os pacientes com AVC, quando chegam a AVC, independente do horário que seja, é entrado em contato com pesquisadores e com neurologistas de Ribeirão Preto, que eles vão orientar qual a melhor conduta para esse paciente. Isso só foi possível nós termos aqui em Matão por causa da pesquisa clínica. Quando nós começamos a fazer as pesquisas aqui em Matão, nós evidenciamos a qualidade do nosso serviço e nós fomos convidados a participar disso daí. Importante dizer que esse serviço, o hospital não tem nenhum custo com isso daí. Então é como se nós estivéssemos sendo atendidos por hospitais diretos lá de Ribeirão Preto. E hoje os pacientes que têm um AVC, que é o isquêmico, quando entope uma veia, uma artéria dentro do cérebro, né? Você tem que ministrar rapidamente o medicamento para desobstruir isso daí. E nós já fazíamos isso daqui antes, né? Mas quando esse pessoal entrou para fazer essa pesquisa, esse estudo aqui junto com a gente, o número de pacientes que foram trombolizados triplicaram, né? Ou seja, uma medida que ela é eficaz, melhora, diminui a chance de sequela, diminui a mortalidade, uma proporção maior de pessoas foram atendidas com isso daí. Então, esse é um benefício direto que a população de Matão está tendo quando um centro participa de uma pesquisa. Além disso daí, outras pesquisas estão em andamento que beneficiam a pesquisa, que beneficiam a população, ao ponto de muitas pessoas, quando estão participando de determinada pesquisa, quando vai interromper a pesquisa, falam assim, doutor, não tem outra pesquisa para eu poder participar? Porque eu estou acompanhando certinho aqui, coisa e tal, muito frequente isso daí. A minha próxima pergunta era essa mesmo, o senhor já praticamente entrou nela, embora precisamos aqui ser um pouco mais claros, que eu ia perguntar exatamente disso. De outras doenças, outros males, vocês também ficam de olho nos números lá? Sim, o nosso banco de dados, as nossas pesquisas, ela é mais focada em infarto e AVC. Né? Por exemplo, nós estamos participando agora de um estudo de paciente, que é uma junção de cardiologia junto com neurologia. Nós queremos ver se pacientes com níveis diferentes de pressão arterial, né? Um nível acima de 130 ou abaixo de 12, se as pessoas têm menos AVC com níveis diferentes de pressão arterial, dentro da normalidade. De 13 a 14 é normal, de 13 a 13,9 é normal, menor que 12 é normal também. Então a pesquisa será que esses pacientes, no longo prazo, 5 anos, vai ter diferença no resultado entre os grupos? Será que o grupo de 13 a 13,5... Porque não se sabe disso ainda? Existe uma desconfiança. Alguns estudos mostraram benefício com uma pressão mais baixa, mas daí foi num estudo só, né, num centro só. Então, o que nós queremos fazer agora, esse estudo é um estudo que está sendo feito em 20 hospitais no Brasil. Nós somos um desses hospitais que estão participando. Nós queremos ver se isso daí é menor, né, a incidência do AVC. Com relação à tua pesquisa, nós participamos de outras áreas além de AVC e infarto. Sim, nós participamos das pesquisas relacionadas na época da Covid, né? Com relação a quais medicamentos anticoagulantes, né, seriam benéficos ou não para os pacientes. Então, além do AVC, tem outros estudos, né, que nós estamos participando, mas acho que é importante enfatizar a questão que hoje
no Brasil tem 2.200 centros de pesquisa, mais de 2.200 centros de pesquisa atualmente no Brasil, né? Nós somos um desses centros de pesquisas. Tem centros que pesquisam mais doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, outros centros pesquisam mais doenças oncológicas relacionadas aos tumores, e nossa centro é mais das doenças cardiovasculares. Não só como AVC, com infarto, nós estamos fazendo agora um estudo, participando de um estudo sobre genética, né? Nós queremos saber se as pessoas, aí são 50 hospitais que estão participando nesse estudo, se as pessoas que já tiveram infarto ou tiveram AVC, se existe algum componente genético no sangue delas que predispõe elas a terem um AVC ou infarto. Então está sendo colhido o sangue dessas pessoas, né? E encaminhado para São Paulo para fazer uma análise genética. Mas demora tempo isso, né? Demanda. Todas as pesquisas são demoradas, né? As pesquisas desse nível que a gente está participando são no mínimo 5 anos para você ter um resultado. Ter alguma para ter alguma coisa, mas tem pesquisas que vai demorar 10, 15 anos para ter um resultado. E é importante destacar aqui assim, que as pessoas, quando vão participar de um estudo, elas são convidadas a participar desse estudo, né? Se elas aceitam participar, elas recebem um termo de consentimento livre e esclarecido, que é um termo, né, que explica com detalhes o que essa pessoa vai fazer durante a pesquisa, qual que é a importância disso daí, quais os riscos que envolvem ela participar desse estudo. Se ela aceitar, ela pega e assina. Se ela não tem condições de entender, a família pode ler, se concordar, assina. Então é uma coisa, é um sistema muito rigoroso de controle para você ver principalmente a segurança e a ciência de que a pessoa está participando desse estudo. Não é nada obrigatório, não é nada induzido, é tudo muito bem claro. Quando a pessoa assina, é como se fosse um contrato, né? É um contrato. Fica um termo com a pessoa e fica um termo com a gente que obteve o consentimento disso daí. Além de ser uma pesquisa que não vai no limite lá de testar novos medicamentos, ninguém está sendo cobaia ao participar, o cara ele tá como parte da informação daquilo que já se sabe ou já está instalado na pessoa o problema, né? Vai ser análise de comportamento, hábitos e um monte de outras coisas que não é exatamente o jeito de ser usado de cobaia. Vai tomar um remédio que nunca testaram na vida. Nada disso, né? Não, mas tem estudos que a gente está envolvido Avança aqui. com medicações também? Com medicações. Nós somos um centro mas de pesquisa maduro. Mas com a segurança de alguma pesquisa mundial aí? Mundial. E sim. Porque todas as pesquisas elas são aprovadas por no mínimo 2 comitês de ética, de 2 a 3 comitês de ética. E o comitê de ética, a principal coisa que ele quer saber em uma pesquisa é a primeira coisa, não é só o medicamento ele é eficaz ou não, é se ele é seguro. Tá? Então, a primeira coisa é se o medicamento é seguro. Para você saber um medicamento novo, se ele é seguro ou não, né, você precisa testar em humanos, né? Porque às vezes ele é seguro em célula, é seguro em animais, mas não se sabe se é seguro no humano ou não. Então, as pesquisas têm fases. Na primeira fase, ela é testada em indivíduos sadios, um grupo pequeno, de 20 a 100 pessoas mais ou menos, para você ver se é seguro. Ah, beleza, o medicamento é seguro, então nós vamos agora para a fase 2. A fase 2 é pessoas com o problema, a gente quer saber se o medicamento é eficaz ou não. Se deu o resultado. Se deu o resultado. Ah, o medicamento é seguro e eficaz. Aí pega e se expande isso daí para a fase 3, que aí quando envolve múltiplos centros, né? É nessa fase que o centro de Matão normalmente entra, né? Na pesquisa fase 3. Então são medicamentos que já foram testado em humanos, mostrou que são medicamentos seguros e aí são utilizados para indivíduos para a fase 3. Uma coisa que as pessoas precisam ter muito ter ciência, que às vezes a pessoa quando vai participar do estudo, ela não vai ser não vai ter um benefício direto de participar desse estudo. Mas pode ser que no futuro um filho, um neto, um bisneto, né, possa se beneficiar de determinado medicamento, de determinado procedimento, né, que foi usado na pesquisa que ela participou. Então isso daí são avanços que a doença tem, que a medicina tem, que a gente precisa que essas pesquisas sejam feitas e que pessoas aceitem a participar disso daí. Afinal, como em qualquer outra doença para a qual existe tratamentos já consagrados, vamos lembrar que um dia alguém
se dispôs a participar até que chegasse a isso. Né? Vamos falar uma coisa simples. Por exemplo, nós sabemos que o AS, quem já teve infarto, quem já teve AVC, ele é eficaz na redução de eventos futuros, né? Reduz a chance para quem já teve infarto do coração e AVC, usar o AS reduz a chance no futuro de você ter novo infarto, novo AVC. Para a gente ter essa conclusão bem estabelecida, há 30, 40 anos atrás, tiveram pessoas que aceitaram participar de estudos parecidos com os novos que nós estamos fazendo agora, que ajudam esse avanço na ciência e ajudam as pessoas a viverem mais e viverem melhor. Muito bom saber que tudo isso está acontecendo bem pertinho da gente. Já estamos às 7h59. Bem rapidamente, por favor. Rapidamente, Décio, doutor César, uma pergunta da Eliana. Ela pergunta o seguinte, doutor, se tem algum custo que a pessoa tem que pagar? São duas perguntas. E ela pergunta também como fazer para participar dessas pesquisas. Não há custo para participar, né? Não gasta nada para participar. Se precisa fazer algum exame relacionado ao estudo, é o estudo que arca com os custos disso daí. E normalmente, quando as pessoas têm interesse em fazer pesquisa, nós vamos atrás porque tem os critérios de participação muito precisos, né? Então não é qualquer um. Então imagina uma pessoa que teve AVC e quer participar de uma pesquisa. Com esse banco de dados que nós temos, né, nós vamos atrás das pessoas para ver se elas têm interesse de participar. Tem que partir de um convite de vocês. Sim, tem que participar, porque a gente pegar e abrir para todo mundo, pode ser que sobrecarregue o nosso centro. E venha pessoas que não encaixam na pesquisa. Exatamente. Vezes, né? E às vezes vai acabar achando que é a gente que não quer incluir por nada. Então, o que nós agradecemos, o interesse dela, né, de participar, é necessário a participação dos voluntários, né? Então nós agradecemos muito, mas nós temos um centro de pesquisa. Se ela tiver interesse, ela pode conversar para ver se ela tem interesse ou não, se ela tem possibilidade ou não de participar. No próprio hospital, o pessoal transfere a ligação para lá. Perfeito. E quanto a custos, já sabemos que não tem. Custo para a pessoa que participa não tem custo. Muito obrigado, doutor César, pela presença. Agradeço. Parabéns pela pesquisa, a todos aqueles que estão envolvidos aí. E vez ou outra a gente vai estar falando sobre ela, porque sempre é um processo meio longo, né? Sim. Mas de vez em quando vamos atualizando. Me lembro muito bem de outras ocasiões aqui há muito tempo, desde que começou. E desde o princípio, inclusive, matérias que nós fizemos. Já estamos aqui com quantos anos andados, né? Desde 2015. Já tem todos esses 7 para 8 anos andados aí. Estamos atualizando vocês do que está acontecendo nesse departamento, nesse setor de pesquisa. Muito obrigado, doutor César. Eu que agradeço, Décio. Muito obrigado. Falei com o doutor César Minelli, que é médico e coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Carlos Fernando Malzoni.